Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aqui nos estúdios da TV Aldeia gravando esse conteúdo que você pode estar acompanhando, fazendo anotações. Estamos hoje numa aula para a primeira série do ensino médio, tá? Estamos aí continuando o conteúdo, você pode estar fazendo anotações, splitando. A nossa metodologia sempre a gente utiliza slides, até porque é algo didático para que possa ser visualizado, o conteúdo possa ser elaborado, meditado, tá? E para tanto a gente gostaria de compartilhar com vocês esse nosso conteúdo, ok? Então, nesse primeiro slide aí, já iniciamos falando um pouco sobre essa contextualização da alienação, certo? Vai começar com o pensador, conhecido como Hegel. Ele nasce em 1770 e vai morrer em 1830. Ele é muito importante na filosofia porque com ele vai nascer esse conceito de alienação, né? Um dos mais importantes filósofos alemão, foi o primeiro a utilizar o termo alienação. Segundo ele, a alienação do espírito humano está relacionada com as potencialidades dos indivíduos e dos objetos que se cria. Assim, é transferida a potencialidade dos indivíduos nos objetos produzidos, criando assim a relação de identidade entre o indivíduo, como, por exemplo, na cultura. Então, ele vai estudar cultura, a própria história, e aí, em cima dessa produção, ele vai elaborar esse conceito de alienação. Tá? Começa com Hegel. É claro que ele era um enciclopedista, ele era um gestor de uma grande faculdade, né? Ele era reitor de uma grande faculdade, e a contribuição dele para a filosofia aguçou, é claro, a visão de outros pensadores, incluindo aí Karl Marx, né? Que era um estudioso em história, era um jurista, um camarada que estava buscando conhecimento nas letras, né, da lei, né? Ele fez direito também, e aí ele vai analisar pormenores esse conceito de alienação em Hegel, né? Então, na filosofia desde então, o conceito de alienação está associado a uma espécie de vazio existencial. Relaciona-se com a falta de consciência própria, do modo de que o sujeito perde a sua identidade, o seu valor, os seus interesses e sua vitalidade. Então, Karl Marx vai analisar esse contexto, o momento que ele estava vivendo, que era a mudança do período feudalista para a modernidade, quando as pessoas perdiam a consciência do que elas eram, do que elas faziam, e elas passam a viver nos burgos, nas cidades semi-industrializadas, né, que estavam iniciando aí a produção, né, maquinofatureira, e essas pessoas elas perdiam a consciência do que elas eram, do que elas faziam, porque trabalhavam muitas horas, passavam muitos dias e ganhavam o mínimo possível para subsistir. E essa análise desse grande pensador leva a consciência de quem eram essas pessoas, porque elas perdiam a consciência do que elas eram, certo? Elas perdiam a consciência do que realmente elas eram capazes. E diante de tal situação, ele identifica uma doença, ele identifica por que essas pessoas não questionam o mundo, por que elas não fazem uma revolução, porque elas aceitam essa condição servil, certo? E como consequência, o sujeito tende a objetivar-se ou tornar-se a coisa. É aquilo que Marx vai falar na obra O Capital, a coisificação. Ou seja, o cidadão coisificado, ele perde a sua identidade, ele perde a sua autonomia, ele perde o seu senso crítico, o seu senso moral. Tá? Em outras palavras, ele torna-se uma pessoa alheia a si mesmo. Além do trabalho alienado, conceito bem fundamentado por Marx na filosofia, podemos ainda considerar o consumo alienado e ao lazer alienado. A ideia-chave do conceito de alienação é o fato do indivíduo perder o contato com a totalidade das estruturas. Sua visão parcial faz com que ele não compreenda as forças que atuam no contexto. Ele está lá sentado, assistindo televisão, né, com aquela mentalidade de que sempre só trabalhar produz a felicidade. E aí o Marx vai dizer que o trabalho não é um campo de felicidade, né? Ele vai ler a Bíblia, vai identificar que o trabalho, na verdade, é uma condenação. Como é que alguém vai estar feliz com a condenação?
Então, continuando aqui o nosso slide, vamos estar vendo no slide 2, alienação na filosofia, tá? Então, isso acarreta uma mistificação da realidade. As coisas são entendidas como é necessário. A forma na qual a sociedade se encontra e passa a ser entendida como o único modo possível de organização. Da mesma forma, a alienação pelo lazer gera indivíduos frágeis, com dificuldade de compreender sua própria personalidade. Isso afeta diretamente sua autoestima, espontaneidade e processo criativo. No lazer, a alienação pode ser gerada pelos produtos e objetos de consumo incentivados pela indústria cultural, certo? E aí, outro fator, a indústria cultural, ela tem grande importância na filosofia, porque ela vem trazer justamente essa crítica social contra a produção de filmes, a produção de jornal, a produção de livros, a produção do próprio rádio, que pode estar totalmente alienado. E nós estamos vendo aí uma charge, por exemplo, uma pessoa sentada, né, diante da televisão, ela está recebendo da TV só lixo, só algo que não é totalmente proveitoso para a sua vida, tá? Alienação social. Alienação social é resultado da separação entre trabalho e capital. Quando o homem que trabalha torna-se estranho ao produto do seu trabalho, tá? E aí é a grande crítica de Marx, né? Ele está numa linha de montagem, certo? E ele está produzindo alguma coisa lá na fábrica, mas ele não se identifica enquanto ser humano. Ele se identifica enquanto linha de montagem. Ele diz, não, eu vou ter que estar sempre aqui produzindo para mim poder ganhar dinheiro, sustentar minha família, e ao longo do tempo ele vai fazendo parte da linha de montagem. Ou seja, ele passa a ser uma ferramenta ou uma peça altamente substituível. Ou seja, se adoecer, é demitido, é substituído, tem outra pessoa que vai estar procurando o mercado de trabalho e pode ocupar aquela função, certo? Isso é no supermercado, isso é na loja, isso é na fábrica, isso é na indústria, em qualquer âmbito, em qualquer ambiente, a pessoa é totalmente alheia, né? Ela se torna totalmente refém do próprio trabalho. O seu caráter não é apenas descritivo, mas também prescritivo, pois contém em si mesmo um apelo em favor de uma modificação revolucionária do mundo, né? Então, pessoal, essa é a grande problemática da alienação. Tanto no âmbito da filosofia, a filosofia vai despertar essa consciência para você não estar coisificado, alienado, alheio a tudo que acontece, o que acontece na mídia, o que acontece na moda, o que acontece na política, o que acontece na religião, porque existe religião que também aliena o cidadão. Ele não consegue ver fora da bolha, passa a ser agressivo. No futebol também a gente vê constantemente brigas, rivalidade nos estádios, pessoas que se isolam, e isso é perigoso. A alienação, ela está em campos assim férteis, aí se não tiver uma orientação, se não tiver uma noção, você se perde no meio da alienação, tá bom? Então, ele se comportaria como membro da coletividade dentro das preocupações do bem comum, enquanto indivíduo. Ele se interessa apenas pela sua vida na sociedade civil, como consciência privada, patrão ou operário, dentro de um campo que, conforme a ideologia do Estado liberal, é estranho à órbita política, que nele só intervém para garantir os direitos essenciais do homem, entre eles, principalmente, a prioridade privada. Com essa garantia, o Estado se consolida, né, e se coloca como os instrumentos de coerção ou coação como fiador da direção da diferença de fato. Então, pessoal, diante dessa contextualização que a gente já viu até agora, o importante é você
observar que dentro desse campo da política, ou seja, está dividido hoje muitos, né, entre direita e esquerda, né, o pessoal da esquerda vem geralmente das revoluções, dos pensamentos de Marx, né, das revoluções russas que aconteceram e sempre utiliza a revolução como ferramenta e como arma de mudanças sociais. Pelo outro lado, a gente vai ver o pessoal, por exemplo, da direita, que se apoia no pensamento de Smith, né, principalmente no liberalismo desenvolvido por ele na economia, pela liberdade defendida por John Locke, né, e aí vamos ter os liberais e aqueles que estão querendo igualar a sociedade, padronizar a sociedade. E aí realmente existem conflitos, as ideias estão se divergindo, né? As pessoas têm direito de pensar diferente e a gente também tem que saber entender, né, esse contexto que está aí oscilando, tá bom, pessoal? Vamos prosseguir aqui no nosso slide. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter aí o centro da alienação econômica, tá? Evidentemente, no caso do dinheiro, né, o capital apontado por Marx, né? Ele vai dizer, sobre a alienação econômica, Marx diz que ela é a base e é determinante de todas as outras alienações, que se funda na propriedade privada, nos meios de produção. Portanto, abolir a propriedade privada é abolir a alienação econômica, né, e, consequentemente, toda forma de alienação. Então, Marx vai apontar. Propriedade privada vai nascer com quem? Com Rousseau, que vai dizer que tem um cidadão que foi lá, né, e cercou, certo? E se tornou dono. Esse é um grande problema, tá? E, a partir daí, a gente vai ter também a questão da alienação produzida a partir da economia, que vem dizer quem é dono de propriedade, quem é dono de alguma coisa, quem não é escravo, tem que trabalhar para sobreviver. Isso aí começa a divisão social, a estratificação social e a sociedade dividida em classes. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir que a gente tem pouco tempo. Então, a alienação religiosa é um outro fator, um outro problema, né, que hoje a gente vê grandes conflitos, né, principalmente conflitos entre árabes e israelenses por conta das suas fés, né, o povo não se junta, isso é um grande problema. No Brasil, graças a Deus que as coisas melhoraram, né, aqui, por conta de que as pessoas viviam em conflito, católicos, evangélicos, as coisas deram uma melhorada. Não vai dar para a gente ler tudo, a gente vai para dar uma observada no nosso exercitando. Os homens fazem as suas próprias histórias, mas não a fazem seguindo a livre vontade. Não fazem sob circunstância de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defronta diretamente, né, ligado e transmitido pelo passado. Então, isso é um pedaço, um fragmento da obra de Marx, tá? Não vai dar para a gente ver tudo, mas você pode estar printando, tá? Então, segundo Marx, a história deve ser compreendida a partir das condições materiais que possibilitaram que cada momento histórico pudesse existir. Assim, o materialismo histórico pode ser compreendido como? E o materialismo histórico é a grande defesa, né, do socialismo. Mais tarde, ele vai passar a ser também o comunismo, a principal ideia, né, que Marx tem. Então, a nossa questão certa vai ser o método para a compreensão e a ação do mundo, né, capaz de dar conta da luta de classe dos indivíduos, dos modos de produção. Tá bom, pessoal? O professor César fica aqui, muito obrigado, acesse a plataforma Eduque, tá? E vá também lá no YouTube, webaulas.ead.c. Um grande abraço e um tchau.